A paz do Senhor a todos. Hoje é dia 12 de maio e nós vamos meditar na palavra que está lá no livro de Oséias, capítulo 2. E o versículo 16 diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Amados, hoje nós vamos falar sobre a reconciliação. Deus sempre falou pela boca dos profetas, mas teve um dia que Deus resolveu falar pela vida do profeta. Isso aconteceu no ministério de Oséias, na época da maior prosperidade do reino do norte. Sob o governo de Jeroboão II, o povo de Israel se esqueceu de Deus e passou a adorar ídolos pagãos. Então Deus enviou vários profetas, mas ninguém queria ouvir. Então Deus, movido por íntima compaixão, resolveu demonstrar ao povo o seu amor sacrificial. Ele ordenou ao profeta se casar com Gomer. Prestem atenção nessa história, principalmente quem ainda não conhece. Essa mulher se prostituiu e abandonou o profeta Oséias, depois de ter gerado 3 filhos. Ela foi servir aos deuses pagãos como prostituta em cerimônias de ensandecida promiscuidade. Oséias continuou amando essa mulher, mas ela ainda demonstrava mais desprezo por ele. Até o dia em que Gomer, já até o pescoço pelo pecado, foi colocada num mercado de escravos para ser leiloada. Oséias entrou em cena, ofereceu o maior lance para comprar de volta Gomer. Então vocês reparem que no início o pecado foi maravilhoso, deu prazer a ela, mas depois aquelas mesmas pessoas que usavam ela, colocaram ela para vender como escrava. E aí Oséias entrou em cena, oferecendo esse maior lance para comprar a Gomer. Em vez dele lavar a sua honra e aproveitar o momento para humilhar e até permitir que levasse ela à morte, o profeta tomou ela nos seus braços e lhe jurou amor incondicional. Ele perdoou as suas transgressões e restaurou seu casamento. Então entendam que sem perdão não existe restauração. Sem transformação não existe restauração. Sem amor não existe restauração. Eu vejo algumas pessoas falando que só estão esperando por obediência a Deus, que só estão orando e lutando pela restauração, somente pela vontade de Deus, mas não existe mais amor. Amados, dessa forma fica difícil acontecer restauração, porque a restauração se acontece por amor e por perdão. Então, Oséias esclareceu para a infiel nação e esse era o tipo de amor que Deus devotava do povo. O povo andava adorando outros deuses. O povo também se prostituía moralmente, espiritualmente, mas Deus jamais desistiu de amá-los e atraí-los para si. Então, eu adoro a história de Oséias e Gomer, né? Porque representa o nosso relacionamento com Deus. Por mais pecados que a gente tenha cometido, por pior pessoas que a gente pode ter sido, nós sempre poderemos contar com o amor de Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Se você se achegar a Deus e falar, se abrir, confessar os seus pecados, Ele vai te receber de braços abertos, vai te perdoar e você escreve uma nova história. Deus perdoa o assassino, Deus perdoa o pedófilo, Deus perdoa qualquer situação, inclusive o divórcio. Então, se você ama o seu marido, a sua esposa e deseja restauração, é por esse motivo que você deve lutar. Você não deve esperar pela restauração apenas pela obediência da palavra. Deus não vai desejar que você tenha um casamento restaurado apenas por obediência. Como que você vai glorificar o nome do Senhor num casamento que não existe amor, não existe parceria, não existe amizade? Deus não vai restaurar isso. Nós temos que pedir que o nosso lar seja um pedacinho do céu para poder glorificar o nome do Senhor. Então, se o seu motivo para a restauração estiver longe de ser o amor, o perdão, esqueça. Talvez a sua caminhada seja outra. Mesmo quando a gente está rendido ao pecado, Deus nos perdoa. Lembre que Deus enviou seu Filho para pagar por nós um alto preço. E dessa forma, pelo exemplo e pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão e pela graça, nós somos perdoados. Através do amor de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. Amém? Então pense, reflita um pouco sobre a sua luta.
Realmente não serão todos os casamentos que serão restaurados, porque eu acredito em uma coisa. Aliás, vou compartilhar duas coisas. A primeira é que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, se o seu casamento, se o seu relacionamento tiver um propósito de acordo com a vontade de Deus, ele será restaurado. E em segundo lugar, se a gente soubesse como funciona Deus, seria maravilhoso, era só criar um manual. Mas nós não sabemos os critérios de Deus, nós não sabemos como ele funciona, nós não sabemos o que ele restaura ou deixa de restaurar. Só quem sabe é ele. Nós podemos ajudar com força, com palavra, com fé, com meditação, com oração, com jejum, mas a resposta de restauração é entre você e Deus. Não se deixe levar nem por mim, nem pelo ministério, nem por qualquer outro canal, nem pelo pastor da sua igreja, nem pela esposa do pastor, pela amiga, pelo familiar. Não se deixe levar pela voz do homem. Entre no seu quarto, se coloque de joelho, abre seu coração e peça para Deus te mostrar qual é o propósito que ele tem para a sua vida e o propósito que tem para você e para a pessoa que você está lutando nesse deserto por restauração. Amém? Essa é a nossa verdadeira entrega, servir a Deus independente dos planos dele para nós. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por falar conosco, Pai, através da palavra de Oséias. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós somos um povo que se prostitui, o teu povo que vira as costas para ti, mas que mesmo assim, Pai, basta a gente se chegar a Ti, se arrepender de todo o coração e mudar os nossos caminhos para que o Senhor possa nos acolher e nos dar uma direção, mudar a nossa história, mudar a nossa velha criatura, nos tornar novos, encher o nosso coração e o nosso espírito com a Tua presença, encher a nossa alma. Obrigada, Pai, por estar sempre conosco. E mesmo quando o Senhor nos levanta, mesmo quando a gente se ergue, mesmo assim nós não nos tornamos santos, não nos tornamos imbatíveis, a gente está sujeito a tropeçar, está sujeito a cair, mas a gente não pode desistir. A caminhada em busca da Tua presença, ela vai durar enquanto estivermos vivos nesta terra. Todos os dias precisamos lutar contra a nossa carne, todos os dias precisamos pensar o que Jesus faria, todos os dias precisamos colocar mais amor e compaixão no nosso coração ao invés de raiva, ao invés de julgamento e crítica. E nós temos também, Pai, que entender que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um caminho e que o Senhor tem um plano específico para cada um de nós, que a minha história não é igual à história dos outros, que a história de quem está me ouvindo agora também não é igual à minha e que o Senhor escreve no nosso livro da vida de acordo com a Tua vontade. E eu me rendo, Pai, eu me rendo à Tua vontade, seja feita a Tua vontade na minha vida e não a minha vontade, mas que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer dentro de mim, na minha alma, no meu espírito, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, que o Senhor se faça presente. E é o que eu te peço, Pai, também. Que o Senhor visite cada lar nesse momento, cada família, que o Senhor possa falar ao coração, falar na mente de cada pessoa que luta por restauração. Fale, meu Pai, o Teu propósito. Fale, meu Pai, quais são os Teus planos. Eu sei que o Senhor não vai entregar tudo. O Senhor jamais vai entregar todos os planos. Tem coisas que hoje eu estou entendendo que eu orava há 5 anos atrás e hoje eu estou entendendo. Tem coisas que eu ainda não entendo. Então o Senhor jamais vai entregar o plano completo. Mas eu te peço, Pai, refrigera a alma de quem está perdido, de quem está desesperado. Fala, Pai, ao coração daquele, Pai, que está te buscando. Dê uma resposta e mostra o caminho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã. Tchau, tchau.